Salmos 65, versículo 4. Podem dar micro, irmão Adriano, Vale, Adriano. para nos ler. Salmos 65, versículo 4. O cabeçalho diz: Davi louva a Deus e dá-lhe graças pelas bênçãos recebidas. Apenas um versículo. Versículo 4. Paka pichana. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da sua casa e do teu santo templo. Amém. Que Amém. Deus acrescente a bênção sobre a toda a sua palavra. Mulungu mbatimizire nkhombo Podemos se pakuwerenga sentar. mafala yace. Khalani pano pansi. E o salmista David, Nyamasalimu Davi foi mesmo Davi que disse: ndiye adalonga Davi eu não tenho muita pressa, ine ngabe byakuthamanga eu sou muito devagar. ine ndino wapfule Os da escola dominical já me conhecem, anya Sunday school asandidziwa mas peço a sua atenção bwenye ndikupemba kuti ukhale chete e considere que isso não vem do irmão Jacob. ponto pione kuti pidadza kulikira kwa mbali Yakobo tayo. Amém? Amen. Te peço para que não pense que isso vem do irmão Jacob. Ndikukupemba kuti ukhondinyeresera kuti pinafuna kulongwa ipi pikudza musolo mwa mbali ya Yakobo. Desta maneira vai encontrar aquele que te trouxe neste lugar. Machibesiano unati ugumane ule adakudzesa pa mbuto ino. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes Mbatsanzaye ule anasankhulwa na imwe. e fazes chegar a ti, Ponto musachita kuti afike duzi kuna imwe. não a mim, Si kuna ine tayo. mas a ele, Bwenye kuna iye aquele a quem te escolheu. ule adansankhula. Amém? Amen. Para que habite em teus átrios, Kuti akhale pa mbuto zanu. nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa Ife tinakomerwa na udidi wa pa nyumba yanu. e do teu santo templo. Ponto na pa tempere yanu ya kuchena. Amém? Amen. Ontem tivemos um lindo tempo ontem. Edzulo dakhala na ndzidzi wa didi. Não podemos ter o costume de faltar muito quando são assuntos de Deus. Biti lekeni kukhala na nsambo wa kujomba pa mabasa a Mulungu. Vocês viram a oração do nosso irmão Tito aqui? Mwabva imwe mapembero ambali wathu Tito. Somos muito precipitados, mais fácil em cair nas coisas do mundo, Ife tisathamanga bitigwera mpinthu pya dziko. mas somos muito difíceis para aceitar as coisas de Deus e ser participantes das coisas de Deus. Bwenye pisanensa kuti tikhale nanthu pa mabasa achi Mulungu. Não é muito bonatório para os filhos de Deus. Sipyakuphedzera tayi kunana Mulungu. Se isso vem acontecendo, Pepe pingaoneka porque há algo que está mal. pana chinthu chakuti chinthu checho chili mwadidi tayi. Amém? Amen. Vamos ver o livro de Tessalonicenses. Eu depois vou dar o cabeçalho. Não pode pensar que esqueci. Mbitendeni pa buku ya Primeiras Tessalonicenses. Tesalonika wa kutoma Cinco, 21. pishanu mkati mwachi makumi mawiri na chibodzi.
Alguém achou? Não tem? alipo adapa kumana Vamos começar com verso 18. bititomeni na vesi 19 18 diz assim: 19 kulongatepa Em tudo dai graças, wapyonsene chitane dondowe kuna Mungu porque esta é a vontade de Deus tangwe nchifuniro chache mulungu em Cristo Jesus muna Kristu Yesu para convosco. kuna imwe Não extingais o espírito, lekani kuika pakhundu mzimu não desprezeis as profecias, pontho lekani kunyoza piprofita 21. makumi na chibodzi Examinai tudo, wezani penu dinkhani pyonsene retende o bem. bwenyi koyani udidi Muitas das vezes kazinjikene nós temos ouvido, temos lido essas palavras. ife tisabva tisawerenga mafalanero Examinai tudo, wezani pyonsene mas segure aquilo que é o bem. bwenyi phatani pili vyakuti mpyadidi Em outras palavras, mafalanango pegue firmemente, não solte, piphati mwadidi mweni leka kupili leka tayo até a sua morte. mpaka Aquilo kugona que é kwako. do bem, você segure isto até a sua morte. chili chakuti njadidi chiphatisise mpaka kugona kwako Se você vê que Deus é bom, ungaona kuti mulungu adidi então segure esse Deus phati até a sua morte. mpaka kugona kwako Se essas palavras, se essas profecias são de Deus, ngakhala mafala wapenu piprofita ipi mpya mulungu vamos segurar isto biti piphatisiseni até no dia do nosso descanso. mpaka nsiku nafunefi kupuma Cristo disse assim: kristu alongatepa aquele que perseverar até ao fim ati ule anakhala chiriri mpaka kudroma kwa pinthu será salvo. anati apulumusi Em que deveria essa pessoa se perseverar? Vai se perseverar em o quê? kodi munthu uneyo anakhala chiriri mwapyanji Naquilo que ele já examinou mwapile pida inkha iye e ele viu que não, isto é o melhor para mim. adzapyona kuti ipi mpyadidi kuna ine Outros, quando fazem uma comparação entre Deus e os bens, acabam segurando os seus bens. anango angasawaniza udidi na uipi Acabam escolhendo os seus bens como fosse algo melhor. asadzamalisira kusankhula pyombo pyawo ninga pinthu pyadidi Isso que faz com que a pessoa não tenha ousadia, não tenha apetite, não tenha saudade, não tenha preocupação em estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. pepesachita kuti munthu akhonde kupibala pinthu pya mulungu penu kuoneka nkati mwa nyumba ya mulungu Porque ele já examinou e viu que o melhor é estar em casa, ocupado com meus bens, com minhas sofás, com minha viatura, com tudo que lhe rodeia. É mais melhor do que estar na presença do Senhor. tsangwiya adinkha apyona kuti kali pyadidi kukhala pyaci pa nyumba nawa pa sofa mbaona pizinji pya tv penu mbakhala pa mbutombo inango kunja kwa nyumba ya mulungu Então, o meu tema esta manhã, msolo wanga wa nyaya machibesiano aproximando-nos do Senhor. kuchova duzi pana mbuya Aproximando-nos do Senhor. mbiti chova duzi pana mbuya Em tudo que nós podemos aderir, mwapyonselene pinofunefi kuona primeiro temos que fazer uma sentada safuna kuti tikhale nawa e estudarmos mbiti toma kupidinkha de que maneira eu posso alcançar algo X, kodi chakati ndinachiona tani de que maneira eu posso alcançar algo X. kodi chinthu chakati ndinachigumana tani Então, ali você está procurando um meio de como ir até o encontro desta coisa. pepo iwe kusaka njira yakuti unagumana tani chinthu checho Então, aqui nós estamos aqui. pana ifi pano apa Eu creio que cada um veio no encontro de um algo.
tisapidziwa peno kutaira kuti m'bodzi na m'bodzi adzera chinthu muno. Eu creio que você sabe o que te levou a estar aqui. Tisapidziwa mpyanji openi usapidziwa mpyanji pila kudzesa Está a procurar estar mais perto do Senhor. kusaka mbuto ya kukhala duzi na mbuya. Mas só estar perto dele, Kukhala duzi basi ene qual o benefício quando eu estiver perto dele? kodi udidi wache nkhwanji ndingakhala duzi naye. É para alcançar a bonança da casa do Senhor. Chakuti tikwanisi kugumana udidi wankati mwa nyumba ya Mulungu. Como o salmista aqui acabou de dizer, Ninga masalimo atipanga ter vontade de estar na casa do Senhor, ana chifuniro cha kukhala nkati mwa nyumba ya Mulungu para me beneficiar de tudo que está nele. kuti nditapate pyonsenene pili nkati mwa hiyo nyumba. E eu serei um habitante na sua casa. Ponto ndinati ndikhale nkati mwa nyumba yache Mulungu. Amém? Amen. Numa dada altura, Pandzidzi unango pessoas procuraram saber. anthu asaka kudziwa. Quando Jesus disse assim: Yesu pidalongetepa vou à casa do meu pai, ndilikwenda kunyumba kwa babangu preparar-vos o lugar. kakusasanyirani mbuto Mas virei bwenye ndinati ndibwerere e tomarei cada um de vós ndinakwata mbodzi na mbodzi para estarem junto comigo. kuti mukhale pamodzi na ine. Há uma pergunta que saiu, foi assim: Pana mvunzo udaoneka ngushu, Senhor, mbuya qual é o caminho para nós chegar até ti? kodi njira ntchipi ndifike kuna imwe? Qual é o caminho Njira ntchipi de como nós podemos te aproximar e encontrar com o Senhor? kuti ndikwanisi kukuchoverani ndigumanikane na imwe. E aqui já estamos a ouvir aqui que há um caminho aqui Apa munati mubve de como chegarmos diante do Senhor. kuti tinafika tani pana mbuya. Vamos abrir os nossos livros para os que têm livros, né? Mutifunguleni mabuku athu matsamba nawo matsamba. Aproximação a Deus. Kuchovera duzi Mulungu. Aproximação a Deus. Kuchovera duzi Mulungu. Parágrafo 10. Pa 10 Agora, chinchino quando o homem pecou lá no princípio, munthu pidadawe pakutoma no jardim do Éden, munda mwa Edeni, ele se separou e cortou toda a possibilidade de aproximação a Deus. iye amwazana ponto mbagumana njira nango kugumanikana duzi na Mulungu. Sua própria linha de vida. Makhalidwe ache Quando o homem peca, munthu angadawa ele distancia-se do seu Criador. iye asakhala mtali na Mulungu. Ele distancia-se da vida. Iye asakhala mtali na moyo. Não esta vida que você tem, não. Si moyo uneona iwe tayo Mas a vida que Jesus disse: Eu sou a vida. bwenye moyo udalonga Yesu kuti ine ndine moyo. Amém? Amen. Davi, na outra altura, disse assim: Davi tsiku inango wangatepa A benignidade do Senhor é mais melhor do que a vida. udidi wa Mulungu hwadidi kupilingana moyo. Qual é a vida? Kodi moyo A nengu vida humana. moyo wa unthu. Se nós já temos vida que Deus quer, Ife tingati tina moyo unafuna Mulungu nós não estaríamos aqui. bidaoneka pano tayo. Mas estamos aqui porque Deus quer nos dar uma outra vida, além dessa vida que nos faz Ife viver. pano tangu Mulungu asafuna atipasi moyo unangu. Amém? Amen. Que Deus abençoe. Muomba tena ngoma.
Ele estava separado do seu Criador, sem nenhuma possibilidade de vê-lo novamente. iye akadamwazana na ule adamulenga mbasowa mpata kugumanikana naye Por pomwe causa de seu pecado, na tangu ya madawo yace sua incredulidade em confiar em Deus o separou. pyakuipa pyace pidachita kuti amwazane na mulungu. Este é o único pecado que existe. Madawo awa ndiwo basi akuti alipo É o teu pecado de incredulidade. madawo yako kukonda kutawira fala. Quando nós estamos diante do Senhor, Ife tingakhala patsogolo pa mulungu temos que estar em convicto safuna tikhale tidalika de considerar que estamos diante do Senhor. yakuona kuti pano tili patsogolo pa mbuya. Quando nós pecamos, Ife tingadawo vamos procurar meio de como nos aproximarmos dele. tinasaka njira yakukhala duzi naye. Imaginemos quando esses homens pecaram no princípio, Lakanani basi anthu apidadawa iwo mwakutoma eles foram expulsos desse jardim do Éden, iwo athamangiswa munda mwa Edeni para fora do jardim. abuka kunja kwa munda Quando chegaram lá fora, pidafikira kudambo tiveram filhos. akhala na ana Os filhos cresceram. anakula Quando esses filhos cresceram, anapidakula iwo procuraram saber os seus pais. asaka kudziwa kuna adabala. Nós somos filhos. Ife ndifiyana Vós sois os nossos pais. imwe ndiye ababatu Onde está o vosso pai? kodi baba numbu aliku Aí já havia causa. pakhana nyaya pepo Eles queriam uma explicação. iwo Queriam uma explicação. akafuna saka kudziwa Queriam uma clareza. akafuna pinthu Se pakweza vós sois nossos pais, bakhala imwe ndimwe amababatu onde está o vosso pai? baba numbu aliku Onde está a vossa mãe? kodi manu aliku. Quando nós crescemos no espírito, Ife tingakula mzimu vamos procurar. Há outro algo além disso? tinasaka chinthu chinango kunja kwa checho. Será que o homem só nasceu para viver e morrer? Kodi munthu abalwa kuti akhale maso ntsiku É o fim dele? nkhomwe yachinchinеyo Não há outro caminho de escape? kabembo njira inango yakupokonyoka nayo. É isso que nos levou a estar aqui. Mphepo idatidzesa Estamos munthu procurando o caminho para se encontrar com o Senhor. akusaka njira yakugumanikana na Um mbuya, caminho para nos aproximarmos de Deus. njira yakuchovera duzi mulungu. É quando Adão sentou, Adamu akhala pansi começou a explicar. atoma kumpanga Eu tenho um pai. apanga ana kuti ini ndina babanga Só hoje estou separado dele bwenyi lero ndamwazana naye babanga por causa de uma coisa que eu cometi. nathanga chinthu chidaponyeni Desobediência na palavra de Deus. kumbwambwana pafala pa mulungu Incredulidade na palavra de Deus. ponto kukhonda tawira fala ya mulungu. Este pecado Kudawa kweko levou a Deus a nos tirar da sua presença. kwachita kuti mulungu atibuse pambuto yace. E quando procuraram saber, Iwo asaka kudziwa como nós podemos o conhecer também? kodi tinamdziwa mbotani ife, Como? tinamdziwa tani. Foi através de uma inspiração. Wadzaoneka paku chifemero No meio dos dois filhos de Adão. pakati pa ana awiri awo Como aproximarmos do Senhor. kodi tinachoverana duzi mbuya. Deus não veio falar com os filhos dele. Mulungu adadza taika Nem com Abel, nem com Caim. penu na Abeli penu na Kaini Foi uma inspiração bwenyi paoneka que chifemero ocorreu em um deles. chidaoneka pambodzi wawo. Outro teve o Espírito Santo, Unango akhala na mzimu outro kuchena não teve o Espírito Santo. unango asowa mzimu E kuchena quando foram diante do jardim do Éden, pide ndeo pakati pa munda wa Edeni não entraram, adapita mas dali foram diante do jardim do Éden. bwenye afika duzi na munda wa Edeni Quando lá chegaram, pidafika kweko cada mbwe um fez o seu altar. mbodzi na mbodzi achita guwa chensembe. Amém? Amen. O salmista disse como aqui?
Nyamasalimu atitani Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes ati mbatsanzaye ule e anasangule fazes chegar a ti. musanchita kuti afike duzi kuna imwe Nesses dois filhos, pana awiri awa Deus escolheu dos filhos mulungu asangula e o m'bodzi fez chegar a ele achita kuti afike por kuna iye certo caminho. kukhala njira. Amém? Amen. Enquanto estamos aqui, nós todos aqui, tepa tili muno tonsene alguns podem ser escolhidos anango anasangulwa por Deus na mulungu para estarem mais perto do Senhor. kuti akhale duzi E Deus letu mostrar o na caminho certo para que eles pudessem viver nesse caminho certo. bapangisa njira ndi momwene kuti akhale mkati mwayo njira ineyo. Amém? Amen. Que Deus abençoe. mulungu atiteni ngoma Apenas tenha ouvidos para ouvir. khalani basena makutu akubva. É quando Abel, na inspiração, Abele pakufemerwa depois de fazer o altar, pakumala kuchita guwa ile ele trouxe aquilo que ele criava, adzesa pili pikafuya iye que era carneiro, adzesa mwanabira e o sacrificou diante do Senhor. apereka ninga ntsembe patsogolo pa mulungu. Caim trouxe também dos seus frutos do sacrifício Kaini adzesambo pidalima iye e veio e sacrificou perante o Senhor. apidzesambo kuti apereke ntsembe. E nós conhecemos a história como foi. Ife tisapidziwa pafamba E nani Deus já tentou para aquele que estava no caminho certo. mulungu avera ule akhali pa njira ndi momwene. Amém? Amen. Vamos provar como nos aproximar de Deus. bitisakeni tinachovira tani mulungu Não como nos distanciarmos do Senhor. sikukhala mtali tayi na mulungu. E Deus abençoe. mulungu atire ngoma. E por causa disso, o pobre homem ali fora, e pecador, e assassino, e toda classe de coisas no nosso mundo hoje, nathangwa pepyo untsinsina onsenene na pizinji pya dziko na e khalefe todo tipo de coisas desastrosas acontecem, na khaindi ya pyonseni pinthu pinachita ushumashu e por causa da incredulidade em Deus, nathangwe pondo khonda bvera mulungu isso é tudo. pyonseni Se cremos, pingatawira há apenas duas coisas: bwenye pana pinthu piwiri basene ou você crê, iwo kutawira ou não crê, iwo kukhonda ou ama a outra, kufuna ou nega a outra penu coisa. kukhonda funa unafuna chinthu penu kukhonda chinthu chinawo. Amém? Amen. O que é crer em uma coisa? O que é crer em uma coisa? kodi kutawira chinthu ninji? Crer em algo kutawira chinthu é entender a coisa. kuchimvesesa chinthu checho. Você nunca vai crer uma coisa que você não entende. iwe chipu natawira chinthu chinokhonda kubvesesa. Entender a coisa, kubvesesa chinthu eu disse ontem, aprendemos boa coisa ontem. inonga dzulo tafunza pinthu pya O dini. professor de ontem mfundisi wa dzulo deu uma pergunta, achita ou mvunzo tentou ensinar algo diferente. ayesera kuchita chinthu chakusiyana Depois deu uma pergunta. papasa mvunzo Disse assim: alonga tepa quantos aqui podem tentar me responder sobre a salvação depois do rapto? ndiangasi anakwanisa apa kutawira mvunzo unafunene apa kuchita tangu ya kupulumuswa pakumala chivuto. Você falta, iwe usajomba acaba perdendo muita coisa. bizinji pisachitisa. Se eu pudesse dizer quem pode responder, quantas pessoas podem dar uma resposta que depois do rapto haverá uma salvação? Não para a eternidade, no milênio, depois do rapto haverá uma salvação? kodi ningachita mvunzo apa wakutitepa pakumala kuoneka chivuto kunaoneka kupulumuswa. Amém? Então eu não posso responder. Para você saber, faz parte disso. kuti udziwe khala na anthu Deus preparou um caminho mulungu asasanyira njira de como podemos nos aproximarmos dele.
chakuti choveriduziye. E este caminho Njira ineyo é a sua palavra. ndi fala yace. Esse caminho Njira é ineyo o seu filho. ndi mwanace. Esse caminho é o sangue de Jesus. Ndi chiropa cha Este Yesu. caminho é a sua palavra. Ndi fala yace. Amém? Tudo que a palavra diz, Pyonsene pinalongwa na fala. nós temos que fazer parte dessa palavra. Ife tisafuna tikhale na anthu mkati mwa Porque fala. nós somos parte dessa palavra. Tangu ife ndife mapindi a fala iyi. Amém? Amen. Imagine, a palavra é como marido para nós. Langanani basi fala sasa ninga mamuna kuna ife. E nós somos a sua esposa. Ife ndife mkazaji. Quando os dois se casam, Awili angasemba tira 50% daquilo que ele é para o outro também tira 50% daquilo que ele é para você. angasemba na awili awa mbodzi asabusa phindi yace mbapasa nzace una ngombo phindi imbu mbapasa mbunzace. Amém. Para que todos estejam na iguaria. Kuti mbodzi awili awa khali mbodzi mamuna na nkazi. Jesus disse: vós sois a palavra. Yesu atitepa imwe ndimwe fala A partir da boca do Paulo. kubulukira kwa mulomo wa Paulo. Sois epístolas escritas e lidas. Ndimwe matsamba akulembwa pontho mbawerengwa. Tudo no mundo vai passar, Pyonsene nziku mupinati pigwanda. mas essas cartas não vão passar, Bwenye matsamba awo anati banditayo. porque são parte dele. Tangu ndi mapindi. Então, se nós somos parte dele, Ngakhala ife ndife mapindi onde ele estiver, pana gumanika iye. nós temos que estar também Ife ali. safuna mti gumanika embu pepo. Amém? Amen. Incredulidade é um pecado muito grande, amado irmão. Kukonda tawira ngudawa kukulu kwene. Você pode estar aqui, Iwo unakhabya kumu. ouvir a palavra Ubva fala. e crer na palavra, Tawira fala. mas nós vamos ver que você não creu na palavra. Ife tinenda kaona kuti iwe udaitaira fala tayo. Por quê? Tangwenji. A fé sem obra Chikhulupiriro chakusowa mabasa é morta. chakufa. Alguém deu uma questão, uma pergunta. Pana mvunzo apa Disse assim: watitepa. você tem fé na palavra? Kodi iwe usakhulupirira fala? Ele disse: tenho fé. Atuwa ndina usakhulupirira. Mostre-me as suas obras. Zipangizi mabasa. Mas eu posso dizer que não tenho fé. Inakwanisa kulonga kuti ngabe chikhulupiriro. Mas vou te mostrar as obras. Bwina kupangiza mabasa. A partir dessas obras, Kulukira kwa mabasa. você vai saber sozinho se tenho fé ou não. Unaona weka ngakhala ndinacho chikhulupiriro penu ngabe. Amém? Amen. O professor ontem disse assim: Fundisi dzulo ngatepa. houve um pai que aproximou aos seus filhos. Kwaoneka baba anachomvera dhuzi anachi. Deu tarefa Apasa basa. cada um deles, Bodzi na bodzi wawo. dizendo para ir num certo lugar Kuti aende pambuto para fazer um certo trabalho. aende kachite basa. Disse não tinha tempo. Alonga dzidzimbo ini sinaudi. Outro disse: papai, não se preocupe, eu irei. Unangu ati ndinendeni. No fim do caso, Pakumala fomos ver que quem fez o trabalho foi aquele que disse que não tinha tempo. adachita basa ndule wakuti akhana ndzidzi. Mas aquele que levantou a mão Uya dalamusa e nkono. disse: estou pronto para fazer, Balonga kuti ndili ready kuti ele ndichite. não chegou do fazer. Adadzachita basa eletayo. A quem o pai sentiria agrado entre esses dois filhos? Kodi baba uyu mbadatsanza yanana. Amém? Vamos fazer parte da palavra de Deus. Biti chiteni pindi ya fala Mulungu. Amen. Deus abençoe. Mulungu ateni ngomba. 12. Kumi na pili. E então, quando Deus desceu procurando o homem, eu quero que vocês notem isto. Tenepa Mulungu pile chita hii kutasake muntu safuna kuti muone hapa. É sempre Deus quem procura pelo homem, Midzidzi yonsene ndi Mulungu anasaka. não o homem quem procura por Deus. Si muntu anasaka Mulungu tani. Vocês já pensaram nisso? Mwenyezi kale Que pepo. nenhum homem em tempo algum ou era alguma Kuti nkhabe adaonekampo muntu. Teve. Midzidzi kagwanda. teve alguma vez dentro de si um desejo de servir a Deus. Akhalambo mkati mwachi na chifuniro cha kupatira basa Mulungu. Jamais tem tido esse homem. Muntu nengoneyo chipo aoneka. Sua natureza é contrária a isto.
makhaliro achi mbakusiyana. Quando o homem pecou, Munthu tidadawa iye ele levou a natureza daquele que o fez cair, iye akwata makhaliro ale adachita kuti iye agwe. que é o diabo. Iye ndi diabo. Quem cria a incredulidade no homem é o próprio diabo. Anadzesa kukhona fala muna munthu ndi diabo. Vocês sabem, quando nós tentamos aproximar a Deus, Usadziwe mutingayesere kuchovera duzi. o diabo vem e fala conosco Diabo asadza mbalonga na ife. para que nós possamos criticar, Kuti ife tisumule, nós possamos duvidar da palavra, munthu tipenule fala, para que ele possa nos ganhar para si mesmo, kuti iye akwanise kutikwata, nos afastar de nós aproximarmos ao Senhor. atimwazanise pakumala kuchovera duzi mbuya. Vocês vão ver, hein? Munaenda kaonemwe. Quando Davi era segundo o coração de Deus, Davi kakhala iye kubulikira kwa mtima wa Mulungu, o diabo não gostou. diabo akomerwa napo tate, Aproximou-lhe, anchovera duzi, tentou-lhe, amuyesera deixou-lhe cair. bamugwesa. Quando Salomão era segundo a escolha de Deus, Salomão kakhala iye kubulikira kwa chisankhulo cha Mulungu, o diabo aproximou-lhe, diabo anchovera duzi, testou-lhe e bamuyesera o deixou cair. bamugwesa. Quando Moisés foi escolhido por Deus, Moses dasankhulani na o Mulungu, diabo aproximou-lhe, diabo anchovera duzi, tentou-lhe e bamuyesera o deixou cair. bamugwesa. Quando todos, até mesmo Noé, Onsene mpaka Noa, estou a colocar aqui o caminho certo apa ndikuika njira ya ukatikati de como nós podemos aproximar ao Senhor. kuti ife tinakwanisa tani kuchovera duzi. Talvez você pode dizer como esses foram tentados e caíram. Nenga munaona onsene awayesero mbagwa. Nós temos o historial deles. Tisapidziwa mbyanji bidachitika. Moisés foi dito, como Moses. desobedecesse a minha palavra, Moses apangwa iwe thangwe kumbwambwanira falanga, não vou te meter na terra prometida. sinakupitisa tayo mdziko ya chipikirwa. Amém? Amen. Abraão também foi testado, caiu. Abrahamu ayeserwambo mbagwa. Esse pai da fé, Baba uneyo chikhulupiriro como desobedeceu a minha palavra, wambwambwanira falanga, agora estarei um tempo mais para poder te dar um filho. etepa ndinakwata ndzidzi uzinji kuti ukhale na mwana. E Abraão chegou até vender tua esposa, Abrahamu adzafika ndzidzi wa vender sua esposa. kugulisa mkazaji, Mentiu. anama. Amém? Há um momento que nós podemos chegar até esse patamar ali, Pana midzidzi nangu tinakwanisa kufika pa mtambalalo uneyo, mas há um caminho bwenye pana njira de como aproximarmos ao Senhor novamente. chovera nayo duzi mbuya kwanza. Deixa eu ver aqui. Vamos no livro de respeito. Mbitendeni pa buku ya chilemedzo. Respeito. Chilemedzo. Makumanai na pisere. A Bíblia diz: o princípio de sabedoria Buku isalonga kuti chitomero cha udziwisi é temer a Deus. kugopa Mulungu. Estar longe de Deus é temer a Deus. Kodi kukhala mtalintali na Mulungu kugopa Mulungu. Estar perto de Deus é temer a Deus. Kukhala duzi na Mulungu kugopa Mulungu. Há meios de como aproximarmos ao Senhor. Pana njira ya kuchovera duzi Há mbuya. caminhos providos por Deus. Pana njira ya kudzeswa na Mulungu.
Há um momento que os filhos que fazem? Kuna anangu asita tepa. Querem pedir algo aos seus pais. Asafuna kupemba chintu kuna babao. Assim está em casa, Tepa ali pa nyumba. está a andar. Akufamba basi. Todos estão aí no quintal. Onsenene alipepo. E cruza, se cruza com o papá ali. Asagumanikana na baba. Papai, eu tenho algo para pedir. Baba ile na chipembo. Aquilo, mas aquilo, mas aquilo. Tá vendo? Chile na Chile na Chile. O pai pode não responder. Baba panangu anakhala pya Ele chichete. vai continuando Iye na sua tarefa. anapolosa na mabasaji. O que acontece muitas vezes Mbyanji pila chitika kazinchikena. é que o pai vê que o filho não tem modo de como me aproximar. Não tem modo de como me aproximar. Baba dzaona kuti mwana nkhabe njira ya kufunikira kuchovera duzi babaji. Porque tudo tem o seu caminho provido. Tem o seu próprio caminho provido por Deus. Tangu pyonsene pina njira yace. Para que nós possamos encontrar a salvação, Tigumani ife chipulumuso. temos que procurar o caminho que Deus proveu para nós podermos encontrar com Ele. Safuna tisake njira da pasofi na Mungu kuti Não é tigumane qualquer caminho que chipulumuso. nós podemos encontrar com Ele. Si njira pyayo tayo kuti tinagumana naye Mulungu tayo. Escutem só, Vane basi. antes de ler aqui. Ndizati kawerenga apa. Essa mensagem que nós estamos a seguir Mphango ezinatuereveza. veio através de homem chamado William Marion Branham. Dzadza kudukira kwa mamuno nangu dzinachi ni William Marion Branham. Pela primeira vez, ele teve uma visão. Pakutoma iyi kukhala na maso amphenya. Ele teve uma visão de curar filho de certo irmão ou certo senhor. Akhala na maso amphenya kuwangisa mwana wa mamuno nangu. Ele não estava a entender o que estava a acontecer. Akapivesesa tayo kuti mpyanji pikachitika. Ele pensava que aquilo fosse real assim diante dele, sem saber que aquilo era uma visão. Akanyezera kuti ndi pinthu pikachitika mdzidzune. Deus Makondaona kuti mostrou ndi todo maso o quadro amphenya. de que maneira que aquilo podia suceder. Mulungu ampangiza pyonsenene kuti mbipidachitika tani. E o caminho certo que ele podia usar. Pontho na njira ndi momwe ngafune kuti isebenzese. Quando ele sai da visão, Pidabuka iye pamaso ele amphenya. ouviu alguém a bater porta da casa onde estava. Aoneka munthu mbagogoza msuwani. Ele foi atender, Aenda kamona, meteu a pessoa dentro, bampitisa nyumba, conversaram, bachedza, a pessoa expôs a causa, munthu ampanga mphanji pikafune, disse, podemos sair. mbampanga tibuke byathu. Quando saíram Pidabukeyo pelo caminho, njira ele começou a falar para aquele senhor: atoma kumpanga mamunoyo. eu já estive na sua casa. Ini ndafika kale Você não kulipa. está numa casa assim, assim, Yi ulipa nyumba tepa feita assim, assim. ya kumangwa tepa Teu filho não está dormindo num lugar xixi assim, assim, Kodi mwanako kugona pambuti tepa atrás da tepa. porta assim, assim. Kusi kwa nsuhu tepa Tem tepa. uma cadeira mais assim, assim. Pana mpando akhala tepa tepa. Aquele homem disse: você chegou que hora na minha casa? Mamuna kodi wafika dzidzi wanji. Eu estive lá há 1 hora do tempo atrás. Eu estive na tua casa. Atindika kakweko pakugwanda dzidzi ubodzi wa Mungu. Eu não saí em casa. Eu estava em casa e saí na escuridão para vir no seu encontro. Como você chegou na minha casa? Kudini napanyuma panga ndabuka tayo. Ndabuka kudza pandwa na iwe. Ele Basi disse: apenas creia que eu estive na sua casa. atitawira basini kuti indika khala panyuma E panga. seu filho vai estar curado. Mwanako anatawangiso. Porque o Senhor me mostrou que seu filho estará curado. Tangu mbuya ndipangiza kuti mwanako anawangiswa. Imagine só, pela primeira vez. Nyere zinani basi pakutoma. Quando ele chegou naquela casa, Pidafike pa nyumba ile mbwe. ele viu a situação, Aona makhalidwe. encontrou a dona da casa, que é a mãe do filho doente, Agumana mkazi pa nyumba machimwana kadwala. encostando contra a parede, Mbatsamira pfufu chorando, mbalira. porque o filho estava em moribundo. Tangu mwana akali tuzi kuti afe. Amém? Estamos a falar sobre como aproximarmos do Senhor. Tikulonga apa Mulungu tinanchovera tane duzi. Quando ele chegou, Pidafike ele já mbwe. tinha tudo na visão, na mente. Akali na pyonsenene mkati mwachi pobukira pamaso amphenya. Só que ele não se lembrou Mbwenye kumbukira tayo.
qual o caminho provido por Deus. kodi njira ya kupaswa na Mulungu ntchipi. Quando ele chegou, pediu que pudesse carregar a criança, trouxesse para ele. Pidafike aphemba kuti mwana adzeswe kuna iye. E a senhora carregou a criança, Mkazi ule antukula mwana, foi perante o irmão Branham. aenda kuna Mbale Branham. Irmão Branham, com desleixo, Mbale Branham na kukhonda kupi com desleixo, na uthambwali ele conta na pessoa dele. ninga munthu Diz que eu recebi a criança da minha forma também, da minha maneira também. Que se Deus disse que há de curar, de que maneira de curar? Só. ati ndatambira mwana manyerezero mwangambo kuti Mulungu anatamwangise. Recebeu a criança, Atambira mwana, inclinou sua cabeça, akutamisa nsolo, orou a Deus. phembera kuna Mulungu. Pai, estou aqui por causa dessa criança. Mbuya ndili pano thangwa mwana uyu. O Senhor pode curar, Ii munakwanisa porque o Senhor me kumwangisa. mostrou que ia curar essa criança. Thangwi mwandipangiza kuti Então ele fez a sua oração e fechou a oração. achita maphembero bafunga. Quando ele fez isso, Pidachite pepyo está fechando a oração, akufunga mphembero. o problema da criança piorou. Nsero wa mwana wadzatekera letu. A criança piorou. Mwana adzatekera na nsero wace. O pai ficou admirado, a mãe ficou admirada. Baba dzudzumiswa napyo. Além de mama melhorar, tontoa além de dzudzuka melhorar, napyo. a situação piorou. Kunja kwa pinthupi nseru male wadzatekera letu. Nosso filho já morreu, Mwana athu afa. porque estava entre o desmaio e a morte. Thangwi akhali pakati pa kukomoka na imfa. Não era a morte, Khali imfa não tayo. era desmaio. Khali kukomoka Era tayo. no meio entre o desmaio e a morte. Bwenyi pakhali kati na kati. Porque levou mais que Kukomoka na kufa. 2, 3 horas, 4 horas do tempo, a criança sem se mexer, sem respirar, sem fazer nada. Yapita midzidzi mizinji miwiri mitatu minayi mwana tepali. Amém? Os pais, os tios, a mãe começaram a chorar amargamente. Baba, mama, matiu atoma kulira. O irmão Branham sentou, Mbale Branham akhala pansi segurando a criança, mbaphata mwana não tinha nada a falar. akhali na chinthu kuti alonge A tayo. criança procurou saber o que aconteceu. Avunzisa mwana mphenyi chidachitika. Ele não respondeu nada. Adatawira chinthu tayo. No fim, falou para a mãe: vem buscar a criança. Pakumalisira ampanga machi bwa kwati mwanako. Levaram a criança, Akwata mwana colocaram de novo onde estava, amwika pakhale pale. mas sem vida. Bwenye akhali na moyo O ovetayo. irmão Branham ficou admirado do que está a acontecer. Mbale Branham adzudzumika napi kodi mphanzi O bikuchitika. Senhor me mostrou que eu a orar para a criança e ele curou. Mulungu andipangisa kuti ndaphemberera mwana wanga Agora o que está a acontecer? kodi mphanzi bikuchitika. Ele pôs a fita em recordação, a fita da Apita visão. pa tape ile ya maso ache amphenya. Ele começou a reparar de novo a casa. Atoma Começou a reparar de novo a casa. Langana nyumba. Começou a reparar de novo a casa. Bailangana Estava a nyumba. fazer o exame, examinação, Pepale akadinka akachita udinki. para procurar o caminho certo de como aproximar de Deus. Asaki njira ndi momwena kugumanikana na Mulungu. E quando ele viu que não, alguma coisa que eu falhei, Pepe lone kuti a visão me mostrou aquilo, maso amphenya pangiza pepe. me mostrou aquilo, Andipangisa me pile. mostrou aquilo. Andipangisa pio. Mas não é isso que eu fiz. Bwenyisi pepe bila chiteni tayo. Amém? Amen. A palavra diz: o caminho é Cristo. Fala yati njira ndi Kristu. Mas como nos aproximarmos dele? Kodi tinamchovera tani duzi. Estar em casa sentado? Kukhala pa nyumba nawa. É isso que está a falar o salmista aqui? Pepe nalonga nyama salimu hapa. Aqueles que são escolhidos por Deus, Ati ale Deus os leva a chegar a Ele, Mulungu azachita kuti adzese para ter a benignidade do bem da sua casa kuti akhale na udidi wa mkati mwa nyumba yache. e do teu santo templo. Ponto mkati mwa tempere. Este lugar os demônios não entram aqui. Butu ino kati mwa nyumba ino Os demônios não entram aqui. madimoni asapitambo muno. Se há uma verdade, se há uma verdade, Papantu momwene
Se há Espírito Santo, ngakhala muna mzimu os wakuchokera demônios não podem habitar aqui. madimoni unkhapita Neste momento, enquanto a palavra está a ser falada, dzizi unofale kulongwa deveriam estar lá fora. udakhala kudambo. Amen. Amém? Amen. Para poder voltar e atuar novamente em você. Iwo kuti adzi madimoni muno muthangwe nchako iwe Para trazer dúvidas. kuti adzese chipenulo. Quando você tem dúvidas, Iwe ungakhala chipenulo você vai desprezar a palavra. iwe unati uphaze Na qual fala. você diz que creio na palavra. Bale Branham matitawira fala Na qual você diz que crê na palavra. paili nalongera kuti tisatawira fala. Você vai descrer. Iwe unaikonda fala iyi. Porque nós ouvimos, Tangu ife tabva o homem não vive só pelo pão, kuti munthu ngakhala maso maseni kubukira kwa nkati tayo mas com toda a palavra que sai da boca de Deus. bwenye kubukira kwa fala yosineni sabuka mkati mwa mulomo mwa Mulungu Toda ela. yonsene. Não, eu creio nisso, mas isso aqui, não, até Sakuti aqui. wa habi chitasankhulambo ini hapa natawira mbwenye Eu pambo. creio Ngabe, aqui, mas isso aqui, natawira não, não. hapa vesi chinatawira mbwenye ishi ngabe sipyo tayi. Os primeiros homens caíram no pecado Amuna kutoma agwa madawi por causa de 2% de desobediência na palavra. 2% de na desobediência na thangu ya palavra. mapesenti mawiri tawira fala iyi. Que eles acrescentaram nessa Bíblia aqui. Tangu iwo atimizira O diabo acrescentou só 2% nessa Bíblia aqui. yabo atimizira mapesenti mawiri nkati mwa buku ishi. Deus disse, no dia que delas comer, Mulungu ati ntsiku inafuneka kuja neste dia morirás. ntsiku ineyo unati uferetu O diabo quando veio disse assim, yabo bilafikeya atitepo dela quando comer, ungaja iwe certamente não morirás. Não morirás. mwandimo mweni unati ufetayo Foi a palavra que o diabo acrescentou. ndifala Não. inatimizira yabo. E você, neste momento, você só pode tirar uma pequena coisa, só tirar uma pequena coisa, dizer que Iwe é dzidzi cristão, uneyo não é? unakwanisa kugusa chinthu ching'ono basi Você está fora, pequeno desvio, você está fora da palavra. iwe uli kunja letu ya fala. Amen. Só cortar cabelo assim, tsan, 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 tsan. Aqui fica pouco grande, aqui fica pouco fino, aqui tsan, 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 tsan. Já é mal perante o Senhor. Iwe ungenda kachingisa tsitsi chitambo nseu nsolo mwako nseu penu nsawawa zipite hukudawa Mambo que chama-se escovinha, até fazer uma escovinha. O irmão fazer cabelo escovinha, sabe o que é escovinha? tsitsi khalambu na sikada apa kwire apa tereru. É o caminho que Deus disse. Mulungu angatepo Mulheres sem trança na casa do Senhor. Mulheres a sem trança na casa do Senhor. É nessa casa onde Davi disse. É nesta casa, na casa do Senhor. ati akazi akhonde kukhala na matransa nkati mwa nyumba ya mbuya. Mas você vai indo em frente na sua incredulidade, vir daquela maneira. Iwe unenda unapolosa nokukhonda tawira kwako mukhala byakutepo. É o caminho provido por Deus para você poder aproximar dele. Kodi njira ineyo ndiyo idayika Mulungu kuti unchofere duzi. O profeta não conseguiu curar essa criança por causa de desvio de pequena coisa que ele não fez na sua visão. Achimwana kumwangisa mwana thangwi ya chinthu chidaphonya iye pamaso Mas tinha que recordar e voltar de novo na palavra para ver onde ele falhou. bwenye abwerera nduli mbakumbukira pafala papi padaphonya iye Quando assim o fez, pidachitetepo Deus já aproximou-se dele Mulungu anchovera e duzi curou a criança. bawangisa E mwana toda a família ficou arrebentada de alegria. família yonsenene yakomerwa. Amém? Amen. Vamos fazer o que a palavra diz. Bitichitene pili pinawangwa na fala 48. makumi na pisera. Agora, aquilo não quer dizer que você tenha medo dele. Chinchino sikulongera kuti iwe ukhale na mantha tayi. Porém, isso quer dizer que você está dando respeito e reverência. Bwenye pepe silongera kuti iwe usamulemedza mumpasa chidzo. E quando você respeita a Deus, Ungalemedza Mulungu você teme a Deus.
iwe usagopa Mulungu, Você teme que você possa desagradá-lo de alguma maneira. iwe usachita kuti ukonde kumgumbula, Você teme com receio de você fazer algo errado iwe usachalira kuchita pinthu vyakuipa, que você não desejaria fazer, esse algo errado. kuti pinthu pepe pikafutikira naye kuti upichite. Faltar no culto no dia de quarta-feira é algo errado? Kujomba mapembero chitatu vyakuipa, Você crê na palavra? iwe usatawira fala. Num certo dia, o pastor pregou assim, Siku inango mfundisi wangatepa numa fita que Mombrão pregou. pa tsamba idapalizwa na Mali Branham Disse Jezabel, ati Jezabel quando chegou na quarta-feira, no dia em que as pessoas subiam para o tabernáculo, pidafikeyo ntsiku yachitatu kuti anthu agwire mu nyumba ya Mulungu, ele pegou Acabe. iye aphata Akabe. Hoje ninguém vai subir no púlpito, no tabernáculo, lero Akabe anakwira mchali chitatu no dia de quarta-feira. chitatu. Amém? Vocês lembram da mesma história do irmão Branham aqui? Mukumbukira pa chitangano cha Que sucedeu também com o próprio irmão Branham. pechitikambo na Mali Branham Que a primeira esposa dele, chamada Hope, kuti mkazao kutoma kachemera Hope chegou a vez também de esconder a Bíblia para que o irmão Branham não soba no púlpito. wafika Na casa nzizi do Senhor. ya nkazi kukwata buku ya mamuna mbaibisa kwi kuti akondi kwenda kuchalichi. Amém? Não é o caminho provido por Deus este. Sinjire neyo ya kuikwa na Mulungu. Não é um caminho que nós podemos nos aproximar do Senhor. Yeneyo sinjire kuti natikwata tikhale duzi na Mulungu. Se você quer algo de Deus, yungafuna chinthu cha Mulungu sacrifique, pinense preocupe-se, pinense sem pipereke cansar, sem kukonda cansar. kuneta Porque aqueles que creem na palavra de Deus thangwe ale na fala ya Mulungu renovarão as suas forças. mphamvu zawo zinati zithimizirwe. Eles correrão, não vão se sentir cansados. Iwo anati athamange mbakonda Andarão, nunca vão se fatigar. anafamba mbakonda kuneta. Sempre tem força para estar na presença do Senhor. Midzidzi yonse nene ana mphamvu zakukhala patsogolo pa Mulungu. Quando você tem dúvida, Yunga kana chipenulo você falta. yusa jomba. Quando você falta, Unga jomba você desvia-se dos caminhos que Deus procurou iwe usapotoka pa njira idekwa na Mulungu. e entra na gineira, Usapita mwapintu yakwenda fuga. entra no pecado. Usapita ponto mwakudawa. Quando você entra no pecado, Ukapita o mwakudawa pecado traz o resultado da morte. madawa asadzesa pipaso pya imfa. Amém? Amen. Quem rejeita a palavra, ele ama a morte. É assim que está escrito. Ati anakonda fala asafuna imfa pelembwa tepo. Amen. Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Chipangiziro cha ndimo mwene chisasiwa mchibanda byacho. Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Chipangiziro cha ndimo mwene chisasiwa mchibanda byacho padzuludzulu. É isso. 55. Makumashano na pishano. Muitas vezes teve pessoas que me procuraram, disseram: Kazinjikeni kwaoneka anthu adandisaka mbalonga. sei que irmão está certo, irmão Branham, Inisapidziwa kuti imwe muli munjira ndimo mwene Mali Branham. mas se eu fizer isso, Bwenye ndingachita ipi me expulsariam da igreja. mbadandithamangisa. E que tem isso? Ndapichalira pepe. E que tem isso? Kodi pinanji pepe. Se não fizerem, você vai ser expulso lá em cima. Ungakonda chita De unatuthamangisa. modo que você tem que ser expulso em algum lugar. Veja, Precisa chita kuti uthamangiswe pambuto ipi na ipi. o que nós temos que crer? Daí tinofuna kuti titawire. Aceitar que Deus pudesse nos rejeitar lá em cima, Titawire kuti Mulungu atikonde kudzulu. para que nós tenhamos acesso a um cargo dentro da igreja.
kuti tikwanise kukhala na chidzo peno mpando ngati machalichi. Porque se fazer o que a palavra diz, Tingachita pinalongwa na eu fala serei expulso. ndinati ndithamangiswe. Foi Pedro quem disse, né? Kodi ndi Petulo adalonga tayo. Quando foram perseguidos, foram levados até na presença dos sacerdotes, serem chicoteados. Pidafambira nduli mbakwatwa mpaka pa Nyansembe bachaputwa. Os homens disseram: te demos lição, Amuna ngatepa. te demos lição, Pedro, Apa takufunzisani, com teus amigos. takufunzisa yo Se nós Petulo. vos soltar aqui, Na shamalhao. fechem vossas bocas. Fungani. Não falem nada Lekani kulonga chintu. deste homem aqui, Tangu ya Mungu. para que as pessoas não aproximem dele. Kuti antu akonde kunchovera. As pessoas não aproximem de Deus. Kuti antu akonde chovera duzi. Era o diabo esse a sussurrar. Akalijabu mbalonga chiwerewere. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, Bwenye Petulo wakudzala na mzimu wakuchena disse: alonga julgai a vós mesmo. ati pioneni mwaimwe. A quem nós podemos dar ouvidos? A quem? Entre o homem e Deus. A quem nós podemos dar ouvidos? Ife tinabverana antu mulungu. Se a palavra diz: orai sem cessar, Gakhala fala salonga pemberani mukonda kuneta. e nunca falte a vossa presença na casa do Senhor. Pontho legani kujomba pa mapembero. Como Davi disse, Ninga Davia para termos bonança de estar na casa do Senhor. kuti tikhale na udidi wa kuoneka nkati mwa nyumba ya Mulungu. Vocês sabem, quando nós estamos mais na casa do Senhor, Musapidziwa tem tingakhala alguns benefícios. Tem alguns benefícios. amen. Tingakhala kazinjikeni nkati mwa nyumba wa Mulungu tina udidi. A salvação que cada um tem aqui, a salvação só que cada um tem aqui, Chipulumuso basente tina modzi na modzi. tem os seus benefícios, tem os seus bens nessa salvação. Tina udidi wache chipulumuso chetu. Você nunca pode adquirir um emprego, Iwe chipu unaona basa, trabalhar kupata basa, de 1 a 30 tomera ntsiku kutoma mpaka e não aproveitar, não ter o benefício desse emprego. bukonda khala na udidi wa baseneyo. Amém? Se nós somos salvos, Ngakhala ife tapulumuswa tem benezes nessa salvação. pana udidi pa chipulumuso chetu. Por que esses benezes não chegam a você? Kodi udidi uneyo thamwanji nkhavu zerambu iwe. Se o profeta disse: onde há Cristo, aí há uma prosperidade. Tangu profita alonga tepa pana Kristu pepali pana utambaruki. E por que nós não prosperamos? Kodi ife tangwanji ngatambaruka. Por que você não prospera? Tangwanji ungatambaruka. Por que eu não prospero? Tangwanji ningatambaruka. Qual é a prosperidade que ele estava a falar? Kodi utambaruki ukhalonge nkwanji. Vamos fazer a palavra. Mtichiteni fala. Vamos fazer a palavra. Mtichiteni fala. Que Deus abençoe. Mulungu achiteni nkhombo. De modo que você tem que ser expulso em algum lugar. Veja. De modo que é melhor você encarar isso. Iwo nati uthamangiswe pa mbutombo nangu. Em vez de correr disso e dizer: bem, vou aqui, não volto, volte, claro, ouça mais um pouco sobre ela. Kunja kwa kulonga kuti ndikwenda kule ikhira pang'ono ubve mphyanyi pinafuna kulonga. Examine as escrituras. Jesus disse: examinai as escrituras, Ati wezane malemba. Porque- Yesu alonga wezane malemba. porque cuidais ter nelas a vida eterna. Tangu mwa iwo munaona ufumu wa kwenda na kwenda. E são elas que de mim testificam. Tangu iwo asalonga tangu yanga ine. Mas verificamos que as pessoas não encaram isso. Bwenyisana kuti anthu nkhabe kupibalambo pinthu ningapepa. As pessoas não encaram isso. Anthu nkakupibala pinthu ningapepa. As escrituras dizem: quem tem ouvido, Malemba ati ana makutu. quem tem ouvido, Ati ana makutu. ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mbabve mphyanyi pinongola na mzimu mkati mwa tchalichi. Que Deus abençoe. Mulungu achiteni nkhombo. Salmos 1. Masalimo makumi mawiri na chibodzi. Salmos 1. Masalimo akutoma
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ati wamwai ndule anakonda famba kumulukira mwapile pinalongwa na nyakuipa. Ponto bakonda kukhala panjira ya nyakudawa. Ponto bakonda kukhalambu ponto pa galeta yale anachita pa kukonda funga. Bwenyemba zati asakhala na chifuniro cha mwambo wa mbuya. Ponto na ntemu wache iye asanyerezera masikati na masiku. Amen. Amen. De dia e de noite. Cha masikati, cha masiku. Não é dia de domingo chegou. Sinsiku domingo ya Hoje dá para ocupar todas as cadeiras. Hoje vamos encher aquelas cadeiras. Já lero tinatidzazi chalichi. Mas quando anoitece, que é quarta-feira, kungadoka makhala mchitatu. Hoje não dá para encher aquelas cadeiras. Lero mbutidzazi chalichi ngabete. Você está a tirar uma da palavra. Ati iwe ukubusa. A sua obrigação é deixar sempre na presença de Deus para que o diabo esteja longe de você. Jakukhala midzidzo yonsene pakati pa mulungu kuti diabo akhale mtali nawo. Vamos no livro de Lucas. Bitendene pa buku ya Luka. Lucas 2, é isso mesmo. Deixa-me ver. Eu falei isso há semanas atrás. Lucas. Lucas capítulo 2. Luka pwiri. Versículo 36. Versi makuma tatu na pitandatu. E estava ali a profetisa Ana, Akhali pepale profita Ana, filha de Fanuel, mwana wa Fanuel, da tribo de Azer. adzinza ya Azer. Esta era já avançada de idade Iye tungachi kadapita. e tinha vivido com o marido 7 anos, Ponto akhali na mamunache pyaka pinomwe. desde a sua virgindade. Kubulukira kwa umwali wache. E era viúva Ponto akhali de nziche. quase 84 anos. Wa pyaka makuma sere na pinai. E não se afastava do templo. Iye akhali kutali tali tayo na tempeli. Quantos anos mesmo? Mukuona pyaka pikasi hapa? 84 anos. Makuma sere na pinai. Uma mulher Kazi. que nunca se afastava do templo do Senhor. Chipo akhali ntali na chalichi. Você é jovem, tem sangue frio, você tem sangue quente, como posso dizer? Iwe pale penu sikana penu na chiropa cha Se kupisa. puder contabilizar quantas presenças que você fez para a casa do Senhor durante esse ano, Tinga saka kulengesa kodi wapita kangasi em 365 dias, pa siku zezo makuma madzana matatu na makuma tandatu na bishani. talvez podemos encontrar 10 dias que você se fez presente na casa do Senhor. Panangu nsiku 10 basi wakumanika nkati mwa nyumba ya Mulungu. Vamos contabilizar quantos domingos que existem durante um ano. Quantos domingos? Bitilengeseni madimingu mangasi pachaka tinao. Então vamos comparar você com essa irmã aqui, Ana. Bitioneni hapa iwe na mbali huyu Ana. Ok, vamos lá. E era viúva de quase 84 anos. Iye akhali nziche wapyaka makumasere na pinai makamako. E não se afastava do templo, Iye akhali ntali tayo servindo a Deus chalichi patira basa Mulungu em jejuns e orações, na mitsanyo pontu na mapembero de dia e de noite. na masikati na masiku. E você, vamos afastar essas noites. Até para mim, preferia que não existisse culto de noite, era mais melhor.
iwe kuti chomveseni mbwi kalipedili kukondeoneka Ou mapembera não? masiku Talvez o irmão Diácono não sabe que eu tenho orado em casa. panango mbale yako jakobo nkhawa kudzakudisa pembera Se eu falo na igreja, eu tenho orado em casa, eu. ndingajomba utchalichi ndisapembera kuyumba Mas não é isso que a Escritura diz. Diz na casa do Senhor. mwenye malemba nkhala matepa kulonga mkati mwa nyumba yambuya Você crê na palavra de Deus? kodi usatawira fala mulungu Ou crê naquilo que você pensa e ser certo? penu usatawira pili pinenyerezerewe msolo mwako kuti pimpheni momwene O que aconteceu? bwanji kunachitika E sobrevindo na mesma hora, mbadza pa mdzidzi ubodzene vocês estão vendo que hora é essa? mukuona ndi mdzidzi wanji Não é hora de culto essa? si mdzidzi wa mapembero itayi Quando dava a hora de culto, ungafika mdzidzi wa ela ia no iye culto. akaenda kapembera Mas nesse dia calhou com sorte. Nesse dia aqui de culto, calhou com sorte. Não são todos os dias que você tem sorte. ntsiku ineyo mapembero iye akhala na mwayi si ntsiku zonseni unaguma na mwayi tayo Ela dava graças a Deus iye akasimba mulungu e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. akalonga thangwe yace kunali akadikira kuti achikulwe ku yerusalema O seu trabalho basa yako é de expandir a mensagem jakumwaza a todos aqueles que têm esperança de ser arrebatado. kunale ana chidikiro cha kuvutwa Ela falava para aqueles que tinham esperança da vinda do Messias. iye akapanga ale kakhana chidikiro cha kudza kwa mesiya E nós aqui estamos a falar da esperança que nós temos para a vinda de Cristo, para arrebatar o seu povo, ife ou arrebatar a sua noiva. thangwe ya chidikiro cha kudza kwa Kristo Yesu kuti avute Onde vankadzi podemos falar ake. essas coisas? kodi pepe tinapilongera kupi Você acha que quando falar para o mundo vai conceber isso? Isso? kodi Ah, duvido kuverezera isso. ungapanga dziko native pepe Falar para a noiva, aquele que está a esperar de ser arrebatado é a noiva. Então vamos falar isso para a noiva de Cristo. panga mankhazi thangwe ndi mankhazi akudikira kudza kwa Kristo Ok. Vamos ver o livro de Atos. Eu creio que é Atos 3. bitioneni buku ya mabasa Pode ler, irmão Tito. Atos. Primeiro verso, capítulo 3. Atos 3, 1. E Pedro e João subiram juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Pedro e João Petulo na Johane, subiram para o templo, akwira mchalichi, também na mesma hora da oração. ukhali ndzidzi bodzeni mwa mapemphero. Enquanto outros sobem na casa do Senhor, na hora da oração, Ndzidzi unakwira nangu nyumba ya mbuya. você está em casa com remote de televisão. Iwe uli pa nyumba nawa na chili chinatobola TV. Não, talvez está no seu negócio, né? Panango uchita virama wako. Mas Jesus disse: Eu vim fazer o negócio do meu pai. Eu já. Bwenye Yesu ati ine ndadza kachita malonda ababanga. Não sei irá vender tomate, não sei irá vender laranja, não sei irá vender calamidade. na Não sei. timati penigulisa malaranja. Mas cada um tinha o seu negócio a fazer. Bwenye mmodzi na mmodzi akhana malondachi akachita iyi. Vamos tentar deixar escapar a pressão, não? Mbitiyesereni kupokonyoka pepe pa kubvinyirirwa na basa. O filho de Deus não pode estar apertado com tarefas deste mundo aqui. Mwana mulungu mbaleki kukhala damangika pfinyirika na mabasa dziko ino. Você está livre. Iwe udasudzuka Está livre. wasudzuka. Se Deus te livrou, você ia ser preso com o homem, você ser prisionado com o homem. Deus te livrou. Ele só que tinha dignidade ou tinha direito de te prisionar, você. Mas ele libertou-te e você fica preso com o homem. Mulungu akusudzula bwenye usamangiwa mangiwa na muntu tangwa chinchanje. Mulungu akusudzula Ah, se eu faltar hoje no serviço, vão me descontar. Sabe qual é o desconto? ti ini ngajomba kubasa iyi kubiranga inati kubandiwe. Dia eu recebo 1000 meticais por dia.
tsiku ndisatambira churu 30 dias tenho 30.000 meticais. pa nthanda yamumbu ndina pyulu makumi atatu Mas quando eu faltar um dia só, ndingajomba ntsiku ibodzi me basi desconta o dobro eles. Desconta o dobro. asandi gwanga pyulu biwiri Então 2.000 meticais gire só porque faltei um dia. pyulu biwiri thangwe ndajomba ntsiku ibodzi. Nada, minha matemática não há de dar certo. malengesero anga anati yafambe mwadidi tatu. Então melhor é faltar no culto Mpiadidi hapa kujomba para mapembero atender o homem. Ele me prisionou. Nós sejamos prisioneiros de Cristo, não do homem. kuti ndende katsanzaise munthu thangwe amanga pitilekeni kukhala mkaidi mwa munthu tikhaleni mkaidi mwa Kristu. Procurai primeiro o reino do céu e a sua justiça. Atisakani mwakutoma umambo wa Mulungu na chilungamo chacho chonsene. Tiago 1:19. Buku ya Tiago chibodzi mkati mwache 10 na pepemba. Como está a cabeçalho? O cabeçalho está assim, sobre a prática da palavra de Deus. 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Que Deus abençoe. Sejais cumpridores da palavra. Kalani anyakutoweza fala Não, irmão Jaco está aqui. siwambale Yakobo Escolheu bons discursos o dia de hoje. Bons discursos. alipano lero ndinati ndilongi malongero adidi Então, em minha volta, isso é com a igreja. Eu não tenho nada a ver. ngachita bukeni pepe. E você também que ouviu, não sei se quer fazer, não quer fazer, eu também é contigo isso. Ili ndalonga ngafuna chita ngafuna chita mpyako pepe. Fazemos o que falamos. Mbiti chiteni pinalonga ife Para estar mais próximo do Senhor. kuti tikhale duzi naye mbuya. Deixa eu ver uma coisa aqui. Lekani ndione chinthu chibodzi hapa. Que Deus abençoe. Mulungu atireni ngombo. Vamos lembrar de Jó. Mbiti kumbukireni Yobo. Como Jó se aproximava do Senhor, Kodi Yobo akachovera tane duzi Mulungu. aproximando-nos do Senhor. Mbiti chovera duzi mbuya. Eram através dos sacrifícios. Pikali kubukira kwa nsembe. Ele queria que ele todo mundo estivesse perto do Senhor. Iye akafuna kuti midzidzi yonsene
akhale busi la mbuye. Era homem que esquivava o pecado. Ndi munthu kuti akathawa uipi. Antes foi ontem, quando estava a conversar com o irmão Chico, Dzana peno dzulo ndikachedza na mbale Chico, há um momento em que as pregações, nossas pregações, ati midzinango miparidzo yathu pode nos fazer nós não meditar tanto ou não ficar tanto preocupado, porque e facilmente nós cometemos o pecado também através de algumas pregações que nós podemos ter. pisachita kuti tikhonde kunenseka kazinjikene mpaka kudawa kudukira kwa miparidzo na chitaifa. Mas quando a pregação é contundente, Bwenye exigindo a correção e o arrependimento dos nossos corações, mparidzo ungadza mpaka kudzesa kuchunyuka ife. você como um dominguês, Iwe ninga nyadimingu não estou a falar de mal, mas você como um dominguês, sikulongera mbale tayo ndati iwe ninga nyadimingu se ouvir essa oração ou se ouvir essa pregação, ungava mphemberu neyo peno ungava mparidzo neyo vai sair daqui, unabuka muno quando chegar em casa, ungafika kunyumba mbwe você vai recuar a fita da pregação una ikaponto tape ile e vai mparidzo levar tempo você a pensar naquilo que foi pregado. unakwata nzizi kunyerezera pile pida paridzwa Enquanto está pensando naquilo que foi pregado, nzizi unanyerezera pile pida o paridzwa dia passa, o dia passa, ntsiku ya gwanda o segundo dia passa, ntsiku yachina gwanda o dia terceiro passa, ntsiku yachitatu ya gwanda o quarto passa. yachinayi ya gwanda Você está a meditar naquilo que foi pregado. iwe kunyerezera pile pida paridzwa Quando quer descobrir que não, deixa lá ir ao mundo cometer o pecado. ndendi kuchalichi ndendi kadawe Não, ir ao mundo para ir cometer pecado. Deixa-me sair pouco para o mundo cometer pecado. ndisiyeni ndipotoke pang'ono ndendi mdziku ndendi kadawe Você ouviu, não, amanhã é domingo. mangwana ndendi mingu É bom eu não sair. ndediti ndikhondi Deixa-me preparar para ir ouvir mais outra coisa amanhã é domingo. ndisiyeni ndisasanyire ndendi kavivinango mangwana ndendi mingu Porque todo o tempo da semana tangu ipakati você estava pensativo naquilo que foi pregado. iwe ukhanyerezera pile pida paridziwa Mas quando a pregação não for uma coisa que corrige as suas falhas, bwenye mparidzo ungakhonda khala ule wakusumula makhaliro ako e não te traz ao arrependimento perante o Senhor, ngakukudzesa pontho kuti uchunyuke patsogolo pa mulungu você ao sair daqui, iwe ungachitebukeni muno você logo entra no pecado. iwe dzidzineyo kupita makudawa A incredulidade te apanha você. kukhonda fala kunakuphata A iwe dúvida te apanha você. chipenulo chinakuphata A iwe fraqueza te apanha você. ufekenyo unakuphata iwe Adultério te apanha você. unukwali A unakuphata iwe profissão te apanha você. uputa unakuphata iwe Tudo para você será docil. pyonsenene pina iwe pinati pikudzipire Amém? Deixa-me acelerar aqui. nisendi thamange apa Vamos no livro das Eras. mbitendeni pa buku ya mazera Esse não tem parágrafo, né? Mas página 65. buku iyi ngabe maparagrafu mwenye na mapeji basi peji makuma-standard Na era de Efeso. embado wa Efeso Não importa quão justo e reto um cristão seja diante do público, nkabasa kodi mpalidzi uyu nkwakulungama penu nkwakuchena não importa nkabasa na penu quão justo kuti alungama tani e reto um cristão seja diante do público. pontho mpadilitani pakati pa tchalichi Amém? pa gwentsembe Você está aqui, és um justo aqui, iwe muno ndi wakulungama nos olhos de muita gente. maso mwa anthu azinji E quão benigno seja para com o seu companheiro, penu wakumatani kuna nzako fazendo apenas o bem. kuchita pasiyeni udide Deixe-o confessar a Cristo como seu Salvador e reconhecer
a operação dos dons do Espírito Santo. pisiyeni pibwekwe pa tsogolo wa mulungu, muone pipi pya mulungu pinafambiswa tani. Amém? Amen. Você já viu os dons de Deus como se manifesta na casa do Senhor? Maona kali mwe pipi pya mulungu pisasebenza tani nkati mwa nyumba ya mulungu. Amém? Qual a diferença que existe? Kusiyana hapa nkwanji. Deus operando no homem Mulungu mbasebenza na munthu, e Deus operando através do homem. mulungu mbasebenza kubulukira kwa munthu. Qual a diferença que existe? Kusiyana kwa chinkhupi apa. Deus operando no homem Mulungu mbasebenza muna munthu, e Deus operando através do homem. mulungu mbasebenza kubulukira kwa munthu. Amém? Amen. Muitas das vezes nós pensamos, Sanyira seretepa. Deus está operando comigo. Mulungu akusebenza na ine. Neste momento Deus não está operando comigo. Dzizuno mulungu akusebenza na ine. Enquanto estou aqui, Ndichiri pano apa. Deus não está operando comigo. Mulungu akusebenza na ine tayo. Deus está operando através de mim para salvar as vossas almas. Mulungu akusebenza bulukira mwa ine kuti apulumutse mioyo yanu. Amém? Amen. Agora o que eu quero agora, Pinafuneni chinchino. quando nós sairmos daqui, Tingabuka pano. eu quero que Deus trabalhe ou opere com cada um de vocês. Safuna kuti mulungu Não mais através de asebenze, vocês, asebenze na imwe. mas a trabalhar Sikira kwa imwe tayo. contigo. Bwenye mpapata basa na imwe. Para que você, com essa palavra, Kuti iwe na fala isi seja mukhale chibodzi. Amém? Amen. Ele envia seus servos, Iye asatumizira mabicho aje não para salvar os servos, kuti apulumutse mabicho mas tayo. para salvar o rebanho dele. Bwenye apulumutse O rebanho dele. mkumbi wacho pinyama. Amém? Amen. Então, essa palavra, se eu estou a falar aqui, Fala ingakhandikilonga apa. não é para ajudar apenas a mim, Sikuti pedzini basi é tayo. para ajudar a audiência toda que está aqui. Bwenye ipedze onsenena ali muno. Então, se desprezarem, Nganyoza eu não serei culpado. ine nakhana mphoswa tayo. Isaías 55. Buku ya Isaya makumi shanu na pishanu. Pode ler, irmão? Versículo. Capítulo 55, primeiro verso, Isaías até uns 3. até 3. Primeiro verso até uns 3. O cabeçalho diz assim: todo o povo é convidado a procurar a salvação. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de David. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Mulungu mbatirire nkhombo ana makutu mbabve ndanjipilonga buku O dinheiro que você tem lá fora, ati kobiri inaiwe kudambuku você gasta para comprar algo que não tem ajuda. iwe usaisebenzesa mwapili pinakhona phedza Porque você investe para esta carne aqui. tangu iwe usaisebenzerera nyama A carne para nada tem aproveito perante o Senhor.
nyama ishi nkhabe chipedzero pana Mulungu. Amém. Amen. Há um pregador que disse assim: Kuna mpalizi langu longatepa. há 3 classes de crente. Pana mitundu mitatu ya anyakupembera. Vocês já ouviram falar, né? Imwe A congregação já ouviu falar, eles têm lido esse tema que o irmão Branham pregou. usawerenga msoloneo wenyewe. As 3 classes de crente. Mitundu mitatu ya nyaku. Eu aprendi algo ali. Yine ndafunza chintu. Ele disse assim: Alongatepa. aqui na casa do Senhor Ati muno nyumba mbuya há 3 classes de crente: muna mitundu mitatu ya nyakupembera. manufaturado, Wakulukiwa, o incrédulo wakukondatawira e o crente verdadeiro. na ntawiri wa ndimo mwene. Amém? Amen. Então essa é a casa do Senhor. Ishi ni nyumba ya mbuya. Vamos para David. Bitendele kuna David. David teve uma ansiedade David akala na chifuniro de construir uma casa para o Senhor. cha kumangira nyumba mbuya. O Senhor veio e disse assim: Mbuya adzambati. que tipo de casa tu podes me construir? Kodiwe, kanjanje nyumba nafuna kunimangira. Você está vendo como eu sou grande? Ukuona ndakula tani? Acha que eu vou me caber nesta casa que você vai fazer? Kodini ndinakwanadi nkati mwa nyumba nafuna. Repara o seu como é grande. Langana tambu ya kala. É o meu assento esse. Ndimpandwanga. Repara a terra como está. Langana mataka É onde eu piso. Hebu pana panda ine. Acho que eu vou caber numa casa como esse. Yini ndinati ndikwane nyumba nengenei. Mas o Senhor disse que tinha uma casa Bwenye mbuya ati akhala nyumba. onde ele poderia habitar. Kuti nyumba neyo ndi nkati mukafuna. Mais pequena do que essa casa aqui. Ingono letu kulingana neishi. Você viu onde está a casa? Ngaiona nyumba nayo Dentro do seu coração. mkati mwa mtima wako É onde o Senhor acabe ali. ndimwemu munakwana Mulungu. Então, 3 classes de crente Mitundu mitatu yenye kupembera estão no seu coração. ali nkati mwa mtima mwako. Você consegue ver? Nakwanisa kwaona Primeiro crente, pembera kutoma a carne para nada serve. tupishi kabasi. Quando você quer ir para a igreja, Ukafuna kwenda kuchalichi chegou 18 horas. fika nzizi usero A hora de subir para o tabernáculo. nzizi wa kupita tabernakulo O incrédulo, ya kukonda que fala não gosta de palavra, anakomera mas taifa gosta de fala gastar seu dinheiro, mbwenye sakomero ele vai dizer: anakuisa você trabalhou muito hoje, senta pouco aqui, vá. wapata basa maningi lero toma khala nawo Está vendo quem é incrédulo? ukuona wakukonda fala O seu corpo não gosta da nyama palavra. yako nyama yako nkakomera na fala Está lá o manufaturado, mkati mna uli wakulukiwa que vai começar já a te dar um pouco de força, né? anatomambo kukupasa Ele mphamvu tudo deseja, ele tudo deseja. iyo pyonseni mpya kunkomera basi O seu espírito, ndi mzimu wako ele começa já a ver, usatoma kuona ir ou ficar. kodi ndende ndisa Mas se hoje não ir, eu amanhã tenho que ir. ndingajombambo Ele aceita tudo, ele. pyonseni O asatawira espírito do homem aceita tudo. mzimu wa munthu usatawira pyonseni Ele é um manufaturado. iye wakulukiwa. Amém? Como lemos aqui, vamos deixar para encontrar onde está o crente ningatawira verdadeiro. papi pana nyakutawira wandimo mwene Apanhamos aonde o crente verdadeiro? tagumana papi tawiri wandimo mwene. Vamos aqui no versículo 3. Tendeni pa verse chitatu de Isaías 55. ya Isaya shano na pishano. Inclinai os vossos ouvidos Kutamisani makutwanu e vinde a mim. bwerani kuna ine Ouvi dhani e a vossa alma viverá. moyo wanu unati ukhale maso. O vosso corpo vai viver. Ati thupi yanu inakhala maso O vosso espírito vai viver. mzimu wanu unakhala maso. A vossa alma viverá. Ati moyo wanu unati ukhale maso. Toda alma pertence ao Senhor, disse as Escrituras. Moyo usinene ngwa mbuya. A alma que pecar, o Senhor não tem prazer com esta alma. Ati moyo unadawa
mulungu nkhabe kukomera Mas o corpo, mesmo fazendo trabalho para Deus, Deus vai destruir. bwenye thupi penu ichitani pyayo basi E vai apodrecer. Mulungu anati aibodole ponto inati vunde E nós vamos deitar no cemitério. ife tinaenda kaitaya mumasiku Mas a alma Deus vai perseguir lá, porque pertence a Ele. bwenye moyo mulungu anati autowere mpaka kumasiku Esse é o verdadeiro crente. weneyo ndi mtawiro Está contigo aí, 3 classes de crente. iwe pepale Tenha muito cuidado com o seu corpo. chita ugasto Vai te dar preguiça, vai dar preguiça, você vai duvidar, vai fazer muita coisa. E não há de subir na casa do Senhor toda final unapenula de semana. mukonda kwenda kapembera nkati mwa nyumba ya mulungu E dando um bom investimento, iwe mbuvazika mwadidi não é pão esse para comer isso. Você está vendo, tem um fato aqui. sinkati usu kuti ujiwe ta Investir o incrédulo.